Para quem não me conhece, eu sou o Rony, né? Nós somos corretores de imóveis, somos advogados, atuamos aqui em Bairro do Valadares, nós temos um escritório, temos parceiros, né, corretores de imóveis aqui conosco. Nós militamos aí no campo aí do direito imobiliário. Você que tem alguma pendência registral, algum problema com o seu imóvel, pretende vender, às vezes a gente sabe que é muito oneroso a questão de documentos, né, taxas e emolumentos cartorários, ITBI, enfim, é um oceano de dinheiro aí para você fazer uma transação imobiliária, né, você pagar lá todos os impostos. Então, às vezes, a gente acaba negligenciando essas taxas e isso aí acarreta aí numa irregular situação do imóvel. O imóvel, vamos dar um exemplo mais claro, você tem só o terreno, mas você não averbou a casa ainda, a construção da casa, naquela matrícula. Então, isso aí é passivo de regularizar, você tem que regularizar essa situação. Então, a gente milita nessa área, a gente ajuda você a regularizar seu imóvel, precisa fazer um uso campeão, precisa fazer uma extremação, precisa fazer uma divisão de área. Meu imóvel rural não tem CCIR, meu imóvel rural não tem CAR, não tem GEL. A gente ajuda vocês, a gente presta assessoria nesse aspecto para vocês. E isso não é o nosso carro-chefe. O nosso carro-chefe é vender imóveis, né? A nossa atividade principal é corretagem de imóveis. Nós vendemos desde casa, apartamento, fazenda, imóvel rural e urbanos, né? Por assim dizer. E também nós advogamos na área, né? Como eu já disse, você que precisa ir fazer um contrato, precisa analisar um contrato de promessa de compra e venda ou compromisso de compra e venda, como queiram, a gente também presta esse tipo de serviço, a gente faz essa assessoria jurídica para vocês. Tá? Nós ficamos aqui na Rua Aires da Cunha, bairro Morada do Vale, número 19. Equipe Propaganda entrou, seja bem-vindo, boa noite, equipe Propaganda. O pessoal vai entrando aí, enquanto isso eu vou vendendo aqui o peixe, né? Nossos serviços para vocês. Então, é isso. Nós estamos com esses serviços, essas expertises que eu acabei de mencionar, e nós estamos localizados na Rua Aires da Cunha, número 19, bairro Morada do Vale. Faça-nos uma visita, venha tomar um café, vamos falar de negócio, né? Vamos falar de negócio. Será um prazer ter vocês aqui conosco, falando de negócio. Você que tem um imóvel para vender, você que tem um imóvel para alugar, você que tem um imóvel para regularizar, nós estamos aqui ao seu dispor. E, então, vamos para a nossa live, dar início, né? Pessoal aí entrando agora. Nós vamos estar mostrando para vocês duas fazendas maravilhosas aqui na região de Governador Valadares. Uma de 42 alqueires de terra e a outra de 30 alqueires de terra. Nosso alqueire aqui, né, em Minas Gerais, a título de curiosidade, nosso alqueire mineiro, ele tem 48.400 metros quadrados, né? São quase 5 hectares. 1 hectare, a gente sabe que é 10 mil metros. Então, o nosso alqueire mineiro, repetindo, tem 48.400 metros quadrados. Então, nós temos à disposição de você aqui, você que comprou uma terra pronta, né? É só chegar e trabalhar. Nós temos duas fazendas, uma de 42 alqueires e uma de 30 alqueires. Pronta, para quem não está habituado com o linguajar aí do homem, do rurícola, né? do homem do campo, fazenda pronta é aquela fazenda que você não tem nada para fazer. Ela, assim, a cerca dela, a cercaiana dela, né? A cerca das extremas, estão todas boas, né? São cerca nova, por assim dizer. A fazenda pronta, quando a gente fala que ela é pronta, ela está toda empastada, ela tem 2 currais, ela tem curral funcionando, ela tem balança, ela tem casa-sede, ela tem casa de vaqueiro, ela tem divisão de pasto, ela está toda plantada, né? A terra já foi trabalhada. Enfim, é você chegar e abrir a porteira e começar a trabalhar. Isso aí é terra pronta no nosso linguajar.
Então, nós temos essas duas fazendas aqui para apresentar para vocês. Fique conosco, né? Nós vamos mostrar essas duas fazendas. Nós vamos estar mostrando uma área também maravilhosa, na subida do Pico do Ibituruna, uma área aí para você que pretende fazer uma chácara, aquela casa maravilhosa, aquela casa de recreio, né? Para você descansar. Nós temos uma área no Pico do Ibituruna de 16.700 metros quadrados. É muita terra, é muita área para você fazer lá, fazer aí a sua casa, fazer a sua área gourmet, o seu campinho de futebol, a sua piscina. Então é um espaço assim maravilhoso, uma área maravilhosa no Pico do Ibituruna. Você iniciou a subida do Pico do Ibituruna, andou 1 quilômetro, você já chegou na área. Mais especificamente falando, aonde foi feito ali o mirante, né? Foi a prefeitura municipal, a prefeitura de Guarda do Valadares fez, né, na gestão anterior, fez lá um mirante. Você para o carro, você tem uma vista maravilhosa da cidade. É um lugar muito gostoso para tirar foto, para bater papo, né, para apreciar a paisagem. Então, essa área está localizada de frente para o mirante. Lá tem um ponto de ônibus, não tem como errar. Tá? Não tem como errar. Você começou a subir de Turuna, a área, a primeira parada de ônibus, onde está o mirante, a área está localizada ali. Então, são 16.700 metros, vamos estar mostrando essa área para vocês. Vamos estar falando também sobre valores, né, o valor pretendido, né, o valor de investimento nessa área. Nós vamos estar mostrando também um apartamento à venda aqui no bairro Lagoa Santa. E, por fim, nós vamos estar mostrando 2 chácaras, né, cada uma de 2.000 metros quadrados, 2 chácaras à venda no Chacreamento, Arizona. Então, assim, a live hoje é muito bacana, tem imóveis aí para todos os gostos, imóveis selecionados aí com muito carinho para vocês. E ao final da live, se você tiver interesse, nós fazemos o convite aí de ficar para entender um pouquinho sobre patrimônio de afetação, sobre o regime jurídico de patrimônio de afetação. Só dando um spoilerzinho, é quando você vai comprar um imóvel, né? Você pretende comprar um imóvel e aí o corretor está ali, está te apresentando o imóvel, e você, às vezes, você está comprando um imóvel, ele está sob o regime de patrimônio de afetação. E o regime de patrimônio de afetação nada mais é do que uma garantia, né? Um porto seguro ali, uma forma que o legislador encontrou de garantir que você, comprador de imóvel, você faça uma compra segura, uma compra garantida, uma compra que você sabe que você conseguirá, né? Está comprando aquele imóvel na planta ali, que você conseguirá finalizar a compra, você conseguirá ter de fato o imóvel construído, porque aquele imóvel ali, a incorporadora, a construtora que pegou para fazer aquele imóvel, o terreno, todo o imóvel, ele está afetado, né? O patrimônio dele está afetado. Ou seja, se o empresário, a construtora, vier a falência, por assim dizer, acontecer qualquer problema, aquela construção ali, a sua compra não será afetada. O patrimônio do empresário será, né, ele irá responder lá pelas suas dívidas, mas aquele imóvel ali que ele está te vendendo, ele está salvaguardado, né? Então, assim, é muito legal isso. A Sônia Brier, irmã do meu amigo Pedro Brier, grande corretor aqui de Guarda do Valadares, está nos honrando aqui com a presença dela. Seja bem-vinda, Sônia. Então, pessoal, para quem ficar conosco aí até o finalzinho da live, né, vendo esses imóveis aí, a gente vai estar falando um pouquinho sobre patrimônio de afetação. O quão é importante para você aí, para você comprar um patrimônio sob o regime de afetação, você que é comprador. E também a importância de você, que é corretor de imóveis, saber explorar, né, esse conceito, saber explorar essa definição, né, trazer esse argumento para você, chegar para o seu cliente e falar assim, olha, compra esse imóvel aqui comigo, que esse imóvel está sob o regime de patrimônio de afetação, você vai fazer uma compra segura, né, uma transação tranquila, você tem a garantia de que você irá receber o seu imóvel. Então, para o corretor de imóveis, isso é maravilhoso, quando ele pega um imóvel com essas características para vender. Então, fique conosco, vamos lá, vamos iniciar agora, vamos estar fazendo um tourzinho aí com os nossos imóveis.
vamos primeiro apresentar para vocês a tão sonhada fazenda, né? A tão já festejada fazenda que eu disse aqui, que é uma fazenda muito boa, fazenda pronta. Está aí a fazenda, ela tem 2 currais, fica aqui na região de Governador Valadares. É uma fazenda, como eu disse, é uma fazenda, né? Está toda formada, os pastos tem, salvo engano, são 8 ou 10 divisão de pastos, né? Nós temos 2 currais, um curral tem balança de 5 toneladas, tem embarcador, tem 2 casas, 2 casas boas, casas de colono. É uma fazenda assim, que tem uma topografia muito interessante, tá? Uma topografia muito interessante. É uma fazenda que ela tem um morro, o famoso Morro Laranja, né? O que é isso, Rony? Explica para nós o que é Morro Laranja. Você pega, né, literalmente, pega a laranja, você divide pela metade, você vai ter lá aquela banda de laranja. Então, assim, aquele morro, né, aquela montanha, aquele espigão, né? É aquele morrinho suave, onde o animal pode subir, pode pastar, pode descer tranquilo, sem sofrer acidente, cair em barroca, né? Então, assim, é fácil o manejo, até para você recolher um animal, apartar um animal. Então, tem esses morrinhos aí, morro laranja, são morros baixos, né, com pouco aclive. Então, tá lá o animal, né, os animais aí pastando. Então, a questão da água, essa propriedade, toda ela é cortada por um córrego, tem uma nascente, né, na cabeceira dela, no final dela, tem uma nascente, e aí a água corta por toda a propriedade. Não é problema de água nesta propriedade. Isso aí é o mais importante, né, pessoal? A gente sabe que de nada serve uma terra se ela não tiver água. Então, para você que é fazendeiro, para você que pretende comprar um imóvel rural, uma fazenda, a primeira coisa que você quer saber é a qualidade da terra e se ela tem água. Se tem água, já tem 50%, né? Já te agradou aí em 50%. O resto aí, a gente, é a questão mesmo da topografia da terra, se é uma terra boa, se é uma terra forte, essa terra é uma terra quente, né? A região de terra quente, então é ótimo para você engordar o gado. Então, tem essa particularidade desta terra. O curral, né? O curral, esse curral aqui, são 2 currais, como eu disse. O acesso dessa propriedade, o acesso é maravilhoso. O acesso, ela está a 1.000 metros, a 1 quilômetro do asfalto, tá, pessoal? Ela está a 1 quilômetro do asfalto. Não tem morro, não tem serra nenhuma para você subir. Isso significa dizer que você vai conseguir escoar, né? Transportar, fazer o transbordo aí dos seus animais aí sem dificuldade nenhuma, sem aquele problema de agarrar caminhão no atoleiro em época de chuva, que a gente sabe que na zona rural a gente passa por isso, mas não é o caso dessa propriedade. A estrada, o acesso a ela não tem nenhum morro para subir e, somado a isso, o asfalto está na porta. Apenas 1 quilômetro você está já no asfalto. Você quase que você não suja o pé para chegar nessa propriedade. Você só tem 1.000 metros ali, 1 quilômetro de chão. Qual que é o valor dessa propriedade, Rony? O valor dessa propriedade é R$200 mil um alqueiro, né? Então, nós temos 30 alqueiros de terra, somando, multiplicando aí, nós vamos ter R$6 milhões. É o valor dessa propriedade. Tomando uma aguinha aqui para hidratar, curando aí de uma gripe. Mas então é isso, pessoal. O valor é este, tá? Não se assustem, porque aqui na nossa região terra é valorizada, né? Já está batendo aí a casa dos R$200 mil. Nesta localidade, está a 30 quilômetros de Governador Valadares, essa propriedade. É lógico que nós temos alqueiros aqui na nossa região, nós temos alqueiros de R$80 mil, alqueiros de R$100 mil, 120, 130, 150. Isso vai muito da região, porque nós temos regiões aqui mais altas, né, mais frias. Então, por esses aspectos, existe aí uma variação normal do valor do alqueiro, né, do nosso alqueiro mineiro aqui na nossa região. Esta terra, repito,
é R$200 mil o alqueiro. Mas é um investimento que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Por quê? Vamos trazer números agora para vocês. É uma terra que você não precisa fazer nada, você não precisa gastar, porque a gente sabe que a hora de máquina é R$300, né? A gente sabe que a mão de obra não está lá, essas coisas, você arrumar pessoas para fazer, por exemplo, trabalhar uma cerca, fazer cerca para você, ou construir um curral, ou construir uma casa. Não, essa fazenda aqui já tem tudo pronto. É só você chegar e começar a trabalhar. Aí, esse vídeo, ele foi na época da seca, do ano passado, né? Nós estamos em 2025, nós fizemos esse vídeo aí na época aí de setembro, agosto, setembro. E imagina agora como tá, né? Tá bem verdinho, tá bem bacana. Agora não, que a gente já vai entrar, né, de novo, né, no período aí da seca, mas é uma terra muito forte, você não tem problema nenhum quanto à pastagem, tá? O animal, o gado ali não vai passar fome nem sede. É uma terra forte, como eu disse, né? Então tá aí. Pessoal, mais informações, faça contato conosco aqui da Uai Casa Nova. Vamos adquirir, você que quer adquirir uma fazenda pronta para poder chegar, só chegar e trabalhar, está aí a fazenda, 30 alqueires de terra, 30 quilômetros de Valadares. Vamos para a próxima fazenda, essa daqui é de 30 alqueires, tá, pessoal? Esta agora, que está aparecendo aí para vocês, ela tem 42 alqueires de terra. Também está a 30 quilômetros de Governador Valadares, tá? Está a 30 quilômetros de Governador Valadares, 42 alqueires de terra. Essa propriedade, o alqueire de terra é R$100 mil. E para quem conhece de terra, já logo deu para perceber, né, que tem algumas coisas para fazer. Tem alguns pelador, esses vermelhos, né, onde aparece a terra no alto do morro ali, por exemplo, a gente vai ter que revirar a terra, vai ter que fazer um plantio. Então tem algumas coisas para mexer. Logo isso aí, o preço vai caindo, né, por alqueire de terra. Tem duas casas, uma sede, tem uma casa muito boa de vaqueiro, para gerente, como você quiser denominar. A topografia dela é em forma aí de uma bacia, né? Lá no fundo nós temos a reserva legal. Essa propriedade ela está, como eu disse, a 30 quilômetros de Governador Valadares e apenas 300 metros do asfalto. Se na fazenda anterior nós andava 1 quilômetro, nesta terra, nesta propriedade, nós vamos andar apenas 300 metros. Está lá Ibituruna ao fundo, a região quente, boa para você engordar o gado, né? Trabalhar com engorda aí, com corte. Também dá para você trabalhar com leite. Pessoal, se me desculpa, mas a garganta o tempo está muito seco aqui em Governador Valadares. Então, assim, ar-condicionado e final do dia a garganta já não está, né? A voz já não está lá, essas coisas. Peço desculpa aí, mas vamos continuar. Voltando sobre a propriedade, 300 metros, muito tranquilo acesso. No início aqui da propriedade, na entrada dela, nós temos um poço artesiano, isso mesmo. A água é própria para o consumo. Nós temos um poço semi-artesiano, está do lado aqui, ó, da entrada, para os animais, né? O consumo dos animais. Nós temos um transformador de 16 mil kVA, nós temos uma usina fotovoltaica. Então, assim, tem bastante benfeitoria nessa propriedade. Tá? Nós temos um curral de apartação, nós temos boas benfeitorias nessa propriedade. Ela precisa fazer algumas coisas, né? Igual eu falei, aqui esse espelador que está aparecendo aqui, você tem que dar uma revirada na terra, tem que jogar uma semente aí e dar uma melhorada, né? Dar uma melhorada na terra. Mas o preço é muito convidativo, o preço é maravilhoso. R$100 mil o alqueire, você vai estar pagando essa propriedade numa região muito valorizada, tá? Uma região muito valorizada, apenas 30 quilômetros de Governador Valadares.
faça contato conosco, né, para a gente, você que tenha realmente interesse, né, você pretende adquirir a sua propriedade, faça contato conosco, nós vamos agendar um dia e hora para estar fazendo uma visita nesse imóvel, nós vamos andar a cavalo, rodar a propriedade, te mostrar as divisas, tudo direitinho, documentação, né? Eu não falei da documentação da fazenda anterior, mas a documentação dessa fazenda também está impecável. Ambas é só comprou, combinou o preço, comprou, vai para o cartório, lava a escritura pública de compra e venda definitiva e vai lá e registra, faz a transferência da propriedade para a sua. Não tem problema nenhum. Está aí a vista aérea, a usina de fotovoltaica, tem um pomar maravilhoso, tem as palmeiras aqui. A entrada é um espetáculo, tá? A localidade é maravilhosa, é uma fazenda, pode-se dizer, boa de baixa, né? Tem os morrinhos laranja, tem 3 nascentes lá no fundo, tá? Então, é uma fazenda que agrada bastante. Então, faça contato conosco e vamos negociar. Pessoal, agora vamos para o terceiro imóvel. Lembrando que hoje nós vamos, ao finalzinho do vídeo aqui, nós vamos estar falando com vocês aí sobre o patrimônio de afetação, né? Você que quer comprar um imóvel na planta, que quer ter uma segurança jurídica, quer ter assim, a certeza de que irá comprar, fazer uma boa compra, compre imóveis que estejam sob o regime de afetação, né? Com patrimônio afetado, porque nós temos lei específica para isso, dando ali várias garantias para você que é comprador, para você promissário comprador aí. Então, isso é muito importante. Ao final dos vídeos aqui, nós vamos estar falando sobre isso. Isso também é interessante para o corretor de imóveis, para os colegas corretores de imóveis, porque a gente sabe que é um argumento poderosíssimo. Panetons entrou, Marcelo Veríssimo, nosso colega aí, engenheiro civil aqui em Guarda Valadares, nos prestigiando. Boa noite, Marcelo. Raquel Nascente, aí a Sônia, Panetons, equipe propaganda, sejam muito bem-vindos à nossa live. Então, pessoal, ao finalzinho aqui do tour dos imóveis, vamos estar falando sobre patrimônio de afetação. Aí, este imóvel que está aparecendo para vocês aí são 2 chácaras, na verdade, né? Trata-se de 2 chácaras aqui no Chacreamento, Arizona. Chacreamento, Arizona. Para quem não conhece, você passou o Retiro dos Lagos, você já andou mais uns 5 quilômetros, você já está no Chacreamento, Arizona. É um chacreamento que tem uma estrutura muito interessante, né? Tem uma guarita, tem uma entrada, um portal, tem ruas, né? Tem todo um planejamento, luz na porta, enfim, é um chacreamento bem organizado. Aí tem várias casas já edificadas, são 2 chácaras, cada uma de 2.000 metros quadrados, o valor é R$150 mil cada uma, condições de pagamento, a gente estuda aí um prazozinho para você pagar, a gente estuda a possibilidade de estar pegando um imóvel também na negociação. A topografia aí não é um terreno plano, mas tem um aclive leve, né? Para o projeto que você tem, né? Pode até procurar o Marcelo aí, engenheiro, tem um engenheiro assistindo a nossa live, procura o Marcelo que vai te dar várias dicas boas aí para fazer um projeto maravilhoso, um projeto aí que você vai ter a vista permanente para o Pico do Ibituruna. Olha só que maravilha. Você acordar, né, na sacada lá da sua suíte, com a piscina, você tem uma vista maravilhosa, dependendo aí do seu projeto. Então, nós temos à sua disposição essas 2 chácaras, né, cada uma 2.000 metros quadrados, cada uma, no valor de R$150 mil cada uma. Faça contato conosco, vamos lá fazer uma visita, né, para você ter uma noção melhor. Talvez a imagem ajuda, né? Essa vista aérea aí, filmagem de drone ajuda bastante. Mas o gostoso mesmo é colocar o pé na terra, né? Ir lá, chamar a família no final de semana, levar a esposa para ver se concorda, né, com a aquisição. E não tem como não concordar, viu, pessoal? Porque o lugar é maravilhoso. São apenas, eu marquei com o meu veículo, marquei de carro, são 10 quilômetros desta chácara
Minto, são 8 quilômetros dessa chácara até a Avenida Minas Gerais. Então, assim, é muito tranquilo, você não tem sinal, não tem trânsito, não tem nada. Se deu necessidade, você fez, edificou sua casa, sua chácara de recreio, né, faltou lá a carne do churrasco, questão de meia hora você vai, acessa lá o supermercado e volta, é muito tranquilo, é muito rápido, é muito fácil o acesso do Chacreamento Arizona. Então, é isso, está aí, está visto, né? Como a gente, no jargão, né, no linguajar do corretor, está visto. Agora é só você fazer contato conosco aqui e a gente partir aí para uma visita e, ato contínuo, fechar a venda, fechar a aquisição desse imóvel. Pessoal, para finalizar, nós temos um mega apartamento muito bom aqui no bairro Lagoa Santa, tá? Um apartamento aí com 104 metros quadrados. A sala dele é maravilhosa, uma sala muito ampla, né? Tem a cozinha ali, tem uma bancadazinha, café rápido, tem a lavanderia privativa, né? Anexa ali à cozinha, tem uma suíte, mais 2 dormitórios solteiros, tá aí o banho social, um apartamento muito bem localizado, ele fica a 2 quadras da lagoa, né? Para você que gosta de fazer um cardio, né? Uma caminhada, é ideal para você estar acessando a academia. Tem a academia Horta, tem o supermercado Big Mais, tem a rede de farmácia indiana. Então, assim, a localidade dispensa comentário, né? É muito bom, você tem tudo, o acesso a todos esses instrumentos aí, é muito tranquilo. É um apartamento muito bem localizado, num bairro mega valorizado. Quem é de Valadares sabe que o bairro Lagoa Santa e o bairro Santo Agostinho são 2 bairros aqui de Governador Valadares muito bem conceituados, né? Você que quer investir, que quer colocar na renda para alugar, aluga fácil também, tá? Aluga muito fácil. Muito rentável, é muito interessante você colocar imóveis na renda aqui nessa região, pela proximidade com o centro da cidade, pela proximidade com farmácia, com supermercado. Então, assim, é muito legal. Então, é imóvel que agrada bastante o pessoal que gosta de investir para colocar na renda, para colocar no aluguel. Para você que quer o seu primeiro imóvel, né? Está constituindo família aí agora, também é um imóvel maravilhoso. Além de ser espaçoso, confortável, né? Ele está muito bem localizado, igual eu já multicitadas vezes falei aqui para vocês. Então, pessoal, tá aí, tá os imóveis vistos, né? Estes eram os imóveis que a gente tinha para mostrar para vocês. Então, nós vamos falar sobre patrimônio de afetação, né? Patrimônio de afetação. Nós vamos tirar aqui, vou colocar em tela cheia, para você que está interessado no tema, né? Patrimônio de afetação. Não, Rony, eu só queria ver só os imóveis. Então, você já pode voltar lá para assistir o jogo do Galo. O Galo está jogando agora com o Maringá. Você já pode voltar para o jogo. E para você que está curioso aí, quer entender mais um pouquinho sobre patrimônio de afetação, fique com a gente aqui, que é rapidinho. Perdão, eu não levo mais do que 3 minutos, 5 minutos no máximo aí para falar com vocês sobre patrimônio de afetação. Então, pessoal, só para contextualizar, pessoal aí que tem mais de 40 anos, né, sabe que lá na década de 90 até os anos 2000, tinha muito, principalmente na década de 90, tinha lá, né, o Collor assumiu, foi eleito, aí veio o plano Collor, cruzado, o RV, aquela confusão toda, e isso aí criou muita insegurança para as construtoras. Algumas vieram à bancarrota, né, a quebrar, a falir. Muitas construtoras, não dá para citar só uma aqui, mas foram várias construtoras, e com essa mudança na economia do país, esse caos na economia do país, as construtoras começaram a ficar inadimplentes, começaram a não cumprir com suas obrigações, quais sejam. A época era de entregar lá, né, o apartamento comprado na planta, a casa comprada na planta. Então, para resolver esse problema, o legislador criou a lei
criou a lei do patrimônio de afetação, que é a Lei 10.931. Ela veio para alterar a Lei 4.591, que fala lá de condomínio e da incorporação imobiliária. Lei de condomínio e incorporação imobiliária. Então, a Lei de patrimônio de afetação, 10.931, ela alterou a lei lá que falava de condomínio e incorporação imobiliária, justamente com o objetivo, né, para oferecer maior segurança jurídica para os adquirentes, lá, os promissários, compradores, né, que estavam adquirindo imóveis na planta, né, protegendo, assim, aquelas pessoas contra eventuais insolvência, né, eventuais falências das incorporadoras ou construtoras. Trocando em miúdo, né, a partir da criação dessas leis, você, ao comprar um imóvel na planta, você passaria a ter ali a garantia de que aquele patrimônio ali, faça chuva ou faça sol, tá, pessoal? De uma forma bem simplória, faça chuva ou faça sol, aquele apartamento ali você ia receber, tá? Se a incorporadora, o empresário viesse a falir, a quebrar, o patrimônio dele, particular lá, o patrimônio a outras empresas dele, iria responder pela dívida. Mas aquele prédio ali, aquele apartamento que você está adquirindo, né, com patrimônio afetado, ele estava salvaguardado, né? Não seria afetado pela falência lá da construtora. E aí a lei diz lá no bojo dela, né, que, por exemplo, você tem um prédio vendendo aqui no centro de Governador Valadares, ele está sob o regime de patrimônio de afetação. Ali você pode criar um conselho permanente, salvo engano, são 5 pessoas, pode fazer um conselho para fiscalizar o passo a passo da obra. Né? Você tem acesso, você que está comprando aquele apartamento ali, no decorrer da construção, né, no passo a passo das obras ali, você tem acesso ao balanço financeiro da construtora, da incorporadora, você tem acesso a esses documentos para você acompanhar de pertinho ali com a lupa, né, tudo que está acontecendo, né? Ou seja, existe essa determinação da lei entre incorporador e o consumidor, né? O consumidor tem o direito ali, a pessoa que está adquirindo aquele imóvel tem o direito de acompanhar passo a passo a evolução da obra, bem como fiscalizar ali a gestão financeira, como é que está indo, se está indo bem, se vai atrasar, enfim. É muito bacana isso, tá? É muito legal isso. A questão aí para você você que está adquirindo, você tem uma segurança maior, igual eu falei, você tem transparência, você tem garantia que irá receber o imóvel, né? E para o corretor de imóveis, isso aí também é muito legal. É muito legal porque é um argumento poderosíssimo para você que vai intermediar uma transação imobiliária, para você que vai vender o imóvel. Imagine aí você, corretor de imóveis, chegando para o seu cliente, né? Você mostrou lá 3 apartamentos. Ela gostou dos 3 apartamentos, mas um só está sob o patrimônio, né? O regime jurídico de patrimônio de afetação. Aí você vai explicar para ela, pessoal, esses 3 apartamentos aqui que você gostou demais, este aqui, essa construtora aqui, ela fez afetação, o patrimônio está afetado. Mas o que é isso? Aí você vai, né? Você assistiu a nossa live aqui, você vai explicar para ela, pessoal, olha, isso é porque existe uma lei, né? A lei te garante que esse patrimônio aqui, faça chuva, faça sol, se o empresário, a incorporadora vier a quebrar, a falir, esse patrimônio aqui, esse prédio não será afetado, não pagará pelas dívidas que o empresário lá vier a contrair, né? Então, você com esse argumento, você vai prestar aí uma segurança, você vai dar uma segurança enorme para essa pessoa que está comprando esse imóvel. Ela vai ficar satisfeitíssima. Vai dizer, poxa, que legal, né? Uma informação dessa, né? Você tem garantia de que você irá receber esse patrimônio. Na pior das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, suponhamos o imóvel chegou a 60%, 70%, 80% da sua fase. Aí a incorporadora teve um problema lá, enfim, um problema financeiro. Você, aquela comissão permanente que eu citei atrás, né, vocês vão fazer ali uma assembleia, vão fazer uma reunião, vocês podem
tomar a frente daquela obra e finalizar a obra, por exemplo. Então, são várias maneiras, várias formas, várias vantagens que a lei trouxe, né, para a pessoa que está adquirindo este imóvel. Então, você, na qualidade de corretor, você vai falar com ela, você pode comprar este imóvel porque ele está com patrimônio de afetação, você tem a garantia aqui que você irá receber o seu imóvel, né? Você tem a garantia de que a obra ela irá transcorrer naturalmente, sem maiores problemas, né? E você terá a garantia de acompanhar o passo a passo, toda a evolução da obra, a questão financeira também você terá acesso, né? Como é que está o caixa da construtora, se está indo bem, se o planejamento está bem. Então, assim, é muito bacana você, na qualidade de corretor de imóveis, você passar essas vantagens, essas questões para o comprador. Tá certo, pessoal? Então, patrimônio de afetação, fica a nossa dica aí, né? Você que quer comprar um imóvel, você adquirente que quer comprar um imóvel, pergunte ao seu corretor se aquele apartamento ali, ou casa que, né, que você está comprando na planta, se ele está sob o regime jurídico de patrimônio de afetação. Porque isso tem lei, né? Tem a lei 10.931, né? Que é ela que fala sobre o regime de patrimônio de afetação 10.931 de 2004, falando aí para a pessoa, né? Pessoal, olha, você pode comprar porque esse imóvel aqui está sob o regime jurídico de patrimônio de afetação, ele está afetado, portanto, ele está amparado por lei, você vai ter a sua obra finalizada, faça chuva, faça sol, se o empresário vier a quebrar, ele que responda lá com o patrimônio dele. Aqui não, aqui está salvaguardado, você vai tocar, você mesmo poderá até tocar a sua obra, se assim você desejar, ou você poderá pegar o todo aqui, vender e apurar o dinheiro e dividir entre vocês. Então, assim, é maravilhoso, tá? Tem muitas vantagens aí o patrimônio de afetação. Pessoal, eu espero que, eu espero assim, ter explicado para vocês em poucas palavras. Eu tentei sair ao máximo do juridiquês aí. O pessoal que é da área jurídica deve ter percebido, porque não é legal, né? A gente tenta sair fora do juridiquês aí para explicar de uma forma mais simples para o leigo. Está aí o doutor Romeu, né? Se não me engano, é notário, né? Oficial de cartório de notas, está nos honrando muito aí com a sua presença. Seja bem-vindo. A Sidney Gonçalves Aguiar também está nos honrando aqui com a sua presença, muito obrigado. Ana Paula Alves Fernandes está nos honrando aqui. Marcelo Veríssimo, engenheiro civil, também está nos honrando aqui com sua presença. Muito obrigado, Marcelo. A Sônia Brier, colega aí do Pedro Brier, excelente corretor de imóveis aqui de Barra da Valadares, foi gerente do Banco Itaú, pessoa assim que, para mim, é o Google, tem um vasto conhecimento. Equipe propaganda também, muito obrigado. Gente, fique com Deus, até a próxima live. Você que quer aí, tem alguma dúvida, algum tema, né, do segmento imobiliário aí, compartilhe conosco aí sua dúvida, dê sugestões. A gente está tendo aqui um papo aqui, tentando sanar aí eventual dúvida. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus e até a próxima live.